Olá, você que acompanha o GO em Foco. Hoje vamos falar de saúde. Comigo, o cirurgião plástico, Dr. Danilo Átila. Vamos falar sobre cirurgia plástica para as mamães. Isso mesmo, é agora no GO em Foco Saúde. GO em Foco Entrevista. Saúde. Oferecimento Hospital Olavo Schermer. Há 48 anos cuidando de sua família. Estamos de volta, GO em Foco Saúde, com o Dr. Danilo Átila, cirurgião plástico. Tudo bem? É um prazer tê-lo em nosso programa. Tudo bem, Marcos? O prazer é nosso poder participar do programa e esclarecer algumas dúvidas aí sobre a cirurgia plástica. O nosso tema é voltado para as mamães, né? Como é que funciona? A mamãe dá à luz aí e pode fazer uma cirurgia plástica. Quais são os tipos que a mamãe pode fazer? Marcos, as pacientes, né, que têm filhos é uma grande demanda do nosso consultório, uma grande parte das nossas pacientes. A cirurgia recomendada para as mulheres que têm filhos é uma coisa individualizada, tem que fazer um exame, mas de uma forma geral é uma mamoplastia e uma abdominoplastia, né? A mamoplastia visa restaurar a mama e a abdominoplastia visa restaurar o abdômen. Doutor Danilo, quais as indicações para estes dois tipos de cirurgias? Marcos, o abdômen é indicado naquelas mulheres que tiveram filhos e que estão apresentando um excesso de pele, uma flacidez da pele e, por conta da gestação, a musculatura, os músculos abdominais, que são os retos do abdômen, eles se afastam, né? Tecnicamente, a diástase dos retos abdominais. Então, há um afastamento dessa musculatura, a mulher tem uma perda da cintura abdominal e, para restaurar essa cintura abdominal, a gente tem que aproximar a musculatura e retirar a flacidez, o excesso de pele. Em relação à mama, é muito comum no pós-parto, após a amamentação, a mulher apresentar um quadro de flacidez na mama, né? Então, a mama, durante a gestação, ela tem um aumento e depois da gestação, com a diminuição dessa mama, ela apresenta uma queda. Então, para restaurar a mama, colocá-la na posição adequada, está indicado a mamoplastia, associado a uma inclusão de prótese ou não. Aí é um caso individualizado, depende de cada paciente. Doutor Danilo, existe um prazo determinado após o parto para a mamãe fazer essa cirurgia? Marcos, é necessário esperar mais ou menos 6 meses, que é o tempo que a mulher volta ao corpo, né? Porque durante a gestação, a mulher vai apresentar um quadro de edema, que é um inchaço, um pouco de flacidez. Então, para restaurar o corpo, para voltar um pouco o corpo à condição fisiológica, é necessário que se aguarde pelo menos 6 meses para a nossa cirurgia. E no caso dos seios, né? Pode amamentar, não pode? Como é a recomendação? A paciente tem que estar pelo menos há 2 meses sem estar amamentando. Então, depois do desmame da criança, do neném, aguarda-se 2 meses para que a mama também, que a mama durante a amamentação ela está um pouco mais edemaciada, apresenta um volume maior, então esse volume vai diminuir quando para a amamentação, então é necessário aguardar pelo menos 2 meses. Em relação aos riscos dessas cirurgias, o que nós podemos dizer para as mulheres? Marcos, principal, quando for procurar um cirurgião plástico, que ele seja um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, a mulher tem como acessar isso no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, que seja um médico habilitado, um hospital que tenha condições de receber essa paciente. E esses são os cuidados principais que a gente tem que ter. Os riscos são minimizados, né, com o uso de meia antitrombose, o uso da famosa botinha, que é o flebropressor, que é para evitar trombose, uso de anticoagulante no pós-operatório. Então, esses são os cuidados que a gente deve ter para minimizar os riscos. As duas cirurgias podem ser feitas ao mesmo tempo? Podem ser feitas ao mesmo tempo. Tem que ser individualizado, né? Depende de cada paciente, depende
da mama, do tamanho do abdômen, né? Então, isso pode ser realizado, mas tem que ser individualizado para cada paciente. Nem todas as pacientes eu recomendo que façam as duas cirurgias ao mesmo tempo, mas pode sim ser realizado. Hospital Olavo Schermer. Consultas, exames e cirurgias. São mais de 24 especialistas à sua disposição. Há 48 anos, o Olavo Schermer cuida de sua família. Diretor técnico Dr. Esdron Marques de Brito. Nós estamos entrevistando hoje no GO em Foco, Momento Saúde, Dr. Danilo Átila, cirurgião plástico, falando aí para as mamães, né? E a mamãe a mulher já teve o filho, né? Um filho, ela pretende ter outros filhos. Ela pode fazer e depois ter outros filhos ou é perda de cirurgia? Marcos, principalmente no caso do abdômen, eu recomendo, quando a paciente ainda vai ter filhos, que ela aguarde. Principalmente quando tem essa programação, tem isso assim no horizonte mais próximo, no próximo ano, nos próximos 2 anos. Eu recomendo que aguarde. A mamoplastia, você corre o risco também de perder o resultado, mas não tem grandes prejuízos realizar a mamoplastia e ter filhos depois. Mas, em caso de abdômen, eu geralmente recomendo para a paciente, também é uma coisa individualizada, mas, no geral, eu recomendo para a paciente que ela defina a prole, né? Defina quantos filhos ela vai ter, definido, não quero ter mais, aí é o momento ideal de realizar a abdominoplastia. Doutor Danilo, nós falamos dos riscos. E a recuperação dessas mulheres após a cirurgia, como é? Marcos, a cirurgia plástica é como qualquer outro procedimento cirúrgico. Então, exige cuidados, né? No pós-operatório imediato, que a gente recomenda é uma grande hidratação, né? Uma hidratação muito boa. A paciente precisa andar, precisa deambular, precisa andar, precisa caminhar. Eu costumo dizer para as minhas pacientes, falo muito isso no meu consultório, que os primeiros 3 dias são muito ruins, a primeira semana é mais difícil, depois só melhora. Mas exige cuidado. Eu peço um repouso de mais ou menos 1 mês, 30 dias. É lógico que a gente vai permitindo as coisas ao longo do tempo, mas eu peço um repouso aí de 30 dias de uma forma geral. Doutor Danilo, e como é o pré-operatório dessas 2 cirurgias? Durante a consulta, né, na primeira consulta que a gente faz, a gente já solicita uns exames pré-operatórios, então a paciente vai fazer todos os exames de laboratório, vai fazer um teste ergométrico, vai passar pelo cardiologista para ele liberar a nossa cirurgia, ela vai fazer um ultrassom de mama, geralmente uma mamografia, para a gente se cercar de todos os cuidados. A cirurgia é um preparo para uma maratona, então a gente tem que preparar para a maratona. Então, é bom, é adequado que a paciente faça atividade física, tenha um preparo físico, faça atividade física antes da nossa cirurgia. Eu, de rotina, passo um preparo pulmonar, faz uma fisioterapia respiratória, né? A gente passa um aparelhinho, geralmente consulta com a fisioterapeuta, mas a gente faz esse preparo, porque a gente vai restaurar os retos abdominais, então vai ter um aumento da pressão intraabdominal, então a gente faz esse preparo, que é muito adequado. Então a mulher tem que entender que ela vai preparar, né, para uma maratona. Então a gente faz todo esse preparo, toma todos esses cuidados. Está certo, então muito obrigado pela sua entrevista, Danilo Átila, cirurgião plástico. Marcos, muito obrigado pela oportunidade de estar falando com o seu público, falando com as pacientes, podendo esclarecer as dúvidas de todas. Eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Nós conversamos hoje no GO em Foco com o cirurgião plástico Dr. Danilo Átila. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode acompanhar o nosso trabalho e essa entrevista também nas redes sociais, no Facebook, também no YouTube, nosso canal do YouTube, GO em Foco, e o nosso site goemfoco.com.br. Muito obrigado e até a próxima. GO em Foco Entrevista. Saúde. Oferecimento Hospital Olavo Schermer. Há 48 anos cuidando de sua família.